Atualmente, ouvimos falar muito em energia atômica, manipulação de átomos, relógio atômico, mas a maioria das pessoas não sabe o que é um átomo. Afinal, o que é um átomo? Todas as coisas são compostas de átomos: o ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que comemos, as roupas que vestimos. O átomo é a menor unidade da matéria, que pode ser considerada como elemento químico com propriedades distintas. Por exemplo, se pegarmos uma barra de ferro e começarmos a dividir essa barra em pedaços cada vez menores, digamos que a dividíssemos em centenas de milhões de pedacinhos. O menor pedaço que ainda restaria seria o átomo de ferro. Ou então, se pudéssemos colocar 100 milhões de átomos numa linha reta, essa linha teria apenas 2 centímetros de comprimento, aproximadamente. Conforme o conceito original criado pelos filósofos gregos atomistas, definiram o átomo como sendo o que não pode ser dividido. Apesar de ser a menor partícula que ainda preserva as características da matéria, o átomo é formado por partículas ainda menores, com núcleo cerca de 10.000 vezes menor que o átomo com uma carga positiva, que contém prótons e nêutrons, e é cercado por uma nuvem de elétrons, que são as partículas com carga elétrica negativa. Este é o chamado modelo nucleado de Rutherford e foi um dos grandes avanços atomistas. Em 1911, o físico inglês Ernest Rutherford deu um dos passos mais significativos no desenvolvimento do nosso conhecimento sobre a estrutura do átomo. Segundo seu modelo, o átomo, em termos de carga, permanece estável, graças à atração entre o núcleo e os elétrons que circulam em torno dele, seguindo órbitas, do mesmo modo que a Lua e os satélites giram em torno da Terra. Este modelo explica a maior parte dos fenômenos químicos. Mas para uma melhor explicação de outros fenômenos, principalmente físicos e em escalas subatômicas, é necessário aplicar a mecânica ou a física quântica, uma teoria criada em 1913, que no lugar do modelo planetário, onde no átomo os elétrons ficam orbitando em volta de um núcleo, a quântica propõe um gráfico que indica zonas onde ele tem maior ou menor probabilidade de existir. Neste gráfico, o átomo tem o comportamento típico de uma onda. Quando os átomos se aproximam, eles podem trocar elétrons e estabelecer ligações químicas. Quando ocorre a união entre os átomos, dizemos que houve a formação de moléculas, que são as menores unidades dos compostos ou substâncias químicas. O conhecimento do átomo é fundamental para entendermos o mundo que nos rodeia, já que atualmente sabemos que existe uma imensa energia aprisionada no seu interior. Essa energia é liberada quando o núcleo é quebrado, como um balão de gás quando estoura, e assim pode ser aplicada para produzir eletricidade. Mas também existem outras utilidades para a energia proveniente dos átomos, como, por exemplo, tirar radiografias. Quando chacoalhamos um átomo, ele libera radiação, os raios X, e essa radiação é capaz de atravessar partes moles do nosso corpo e projetar a sombra dos nossos ossos. Dessa forma, torna-se possível que os médicos tirem radiografias de nossos ossos para ver se estão quebrados ou com outro problema qualquer. Embora existam milhares de aplicações construtivas para a energia proveniente dos átomos, o ser humano, na sua natureza inteiramente destrutiva, começou a usar este conhecimento para fins bélicos, com a criação de uma das mais poderosas armas de combate jamais vista. A bomba atômica, uma bomba que é capaz de varrer do mapa uma área com vários quilômetros de distância, não só pela explosão, mas também pela radiação que é liberada durante a explosão. Quem sabe o homem um dia aprenda a utilizar esta inesgotável fonte de energia, apenas para o benefício da vida. Cada vez que uma bomba atômica é utilizada,
Além da destruição do ecossistema e dos efeitos cumulativos como certas doenças, há o prejuízo social e cultural, como foi o caso de Hiroshima e Nagasaki, onde seu povo sofre os efeitos físicos e morais do mau uso da energia atômica até os dias atuais.